Eu já li muitas histórias, muitos mangás, mas sinceramente é muito difícil encontrar um personagem como Satoru Gojo. No início da história, não percebemos o que está acontecendo, então a todo momento temos a dúvida do motivo do alto escalão querer a morte de Yuji Itadori. Afinal, por que um garoto tão novo estaria em uma situação tão perigosa por apenas querer proteger seus amigos? Então, Jujutsu tende a não jogar contra o alto escalão, associando eles a velhos conservadores extremamente chatos e que não entendiam o lado dos mais jovens. E por esse motivo, temos a vontade de apoiar Satoru Gojo na proteção de Yuji Itadori. Para quem não entende como isso funciona, basicamente acontece igual aconteceu em Jujutsu Kaisen Zero do Yu Tokotsu. A pedido de Megumi, Gojo foi conversar com o alto escalão e disse apenas olha, vocês podem tentar executar o Yuji, não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou ficar do lado dele, vocês vão ter que me matar junto. Então meio que Gojo induz o alto escalão a aceitar o pedido dele, já que ele é Satoru Gojo, e eliminá-lo não é uma coisa assim tão fácil. Nenhum outro feiticeiro conseguiria isso. E por isso eles apenas acatam o pedido de Gojo. Tanto que existe uma mudança drástica da situação quando Gojo é selado em Shibuya, ao ponto de execução de Yuji Itadori ser dada novamente como uma sentença, nomeando Yu Tokotsu como seu executor. E esse era o poder da presença de Satoru Gojo lá na situação. Mas vamos mudar um pouquinho a perspectiva, saindo de Gojo para alguém do alto escalão, como eles viam a situação toda. Imagina aí, você estudou a história do Jujutsu, você é um conselheiro do alto escalão que toma decisões que mudam o rumo da história. E tem uma história de uma pessoa que fala sobre um xamã muito antigo. Na verdade, era mais como um demônio. A história é nos contada lá no capítulo 3, onde diz que Ryomen Sukuna é um demônio mitológico com 4 braços e 2 faces. Porém, ele foi um humano que realmente existiu há mais ou menos 1000 anos. Ele viveu uma época em que o Jujutsu, a feitiçaria, estava no auge, aprimorada ao máximo, os maiores feiticeiros da história ainda vivos. Inclusive, se lermos as histórias japonesas, dá a entender que Sukuna viveu na mesma época que Michizane Sugawara, um dos grandes espíritos amaldiçoados japoneses, e também o ancestral de Satoru Gojo e Yu Tokotsu. Nessa Era Heian, também conhecida como a Era das Maldições, Sukuna foi o rei, o homem mais forte que dominou tudo e todos. Precisou que os maiores feiticeiros se juntassem a uma batalha mortal para finalmente, entre aspas, o derrotarem. Pelo menos é o que a história diz. Também é dito que depois disso, adotando o título de Sukuna, ele viajou pelas eras após sua morte como um objeto amaldiçoado e indestrutível, preservado em sua própria carne, onde sem dúvidas ele seria o rei das maldições. Sabendo toda a história, sabendo que Sukuna foi o feiticeiro mais forte da história e aquele que dominou a sua era, conhecido como o rei das maldições, você deixaria ele juntar o poder total só para ser executado? Bom, eu acredito que ninguém é louco de deixar isso acontecer. Somente Satoru Gojo. Gojo acreditou que seria uma boa ideia fazer isso, sendo movido por sua ganância e ego, que diziam a ele que uma luta mortal entre ele e Sukuna, ele venceria o tal feiticeiro mais forte de todos os tempos, já que ele mesmo era o mais forte. Tanto que Itadori foi o primeiro a fazer essa suposição, onde ele questiona Satoru Gojo sobre o seguinte: entre ele e o Sukuna, quem era o mais forte? E se o Sukuna recuperasse todo o poder, Satoru perderia? Nesse momento, Gojo responde um quadro branco, com apenas ele no centro, passando total sensação de segurança para nós leitores e também para Yuji Itadori, onde em suas palavras, ele diz: talvez fosse um pouco difícil, eu venceria. A partir daqui, tudo já estava condenado. O alto escalão foi coagido por Gojo, e Yuji Itadori havia comido outro dedo de Sukuna, ou seja, ele já havia provado que era capaz de controlar o rei das maldições em seu corpo, pelo menos se os dedos fossem dados um por um. Mas vamos pensar nos e se. De caso Itadori fosse morto ali, assim como o alto escalão pretendia fazer. Sukuna nunca tomaria consciência, pelo menos não naquela era. Kenjaku teria problemas para evitar a fuga de Gojo do reino da prisão. E assim que o xamã saísse, tudo acabaria, já que, como todos sabemos, Kenjaku é incapaz de vencer Gojo em uma batalha de frente, independente da estratégia adotada. E sem Sukuna existindo para manter o caos, as maldições nunca teriam alguma vez na história, ou alguma chance de vencerem qualquer tipo de guerra, pelo menos não enquanto Satoru Gojo estivesse vivo. Mas ok, vamos voltar ao assunto principal.
Entendemos o egoísmo de Gojo em seguir seus próprios ideais sem pensar em qualquer situação futura, já que em sua cabeça ele sempre as resolveria. Como isso afetaria Yuji Itadori? Itadori cai em um mundo trágico e também assustador, que é o mundo Jujutsu. Ele é avisado por Satoru Gojo sobre isso, tanto que o Xamã fala o seguinte no momento que pergunta a Yuji se ele aceita as condições de comer os dedos de Sukuna. Abre aspas. Bom, aquele caso foi bem comum, mas se você está falando sobre acontecer estragos naquele nível, isso é normal. Ter uma morte normal depois de esbarrar com uma maldição é uma sorte tanto. Encontrar um corpo, mesmo que todo despedaçado, ainda pode ser considerado algo bom. Se começar a investigar pelos restos de Sukuna, é bem provável que vá presenciar cenas grotescas. E não posso nem garantir que você não acabe desse jeito. É questão de escolher o inferno que você prefere. E movido pelas palavras de seu avô, que pedia que ele ajudasse as outras pessoas, mesmo que minimamente, Yuji aceita a missão de comer os dedos de Sukuna, acreditando até mesmo que ele seria um herói que salvaria várias vidas. E foi essa a sensação que Gojo passou para Itadori, que ele poderia salvar muitas pessoas fazendo essa missão. Mas a gente sabe onde isso foi parar. Essa decisão que Gojo permitiu Itadori fazer, já sabendo claramente a resposta, trouxe ao mundo um mal que jamais deveria ter sido selado, e principalmente levou Yuji Itadori a um inferno que talvez ele jamais teria imaginado passar no momento que decidiu seguir em frente. Em pouco tempo, todos que ele conhecia pareciam ser afetados por tudo que Sukuna fazia. Era como se a energia do Rei das Maldições, por simplesmente estar solta e acumulada, gerava o caos. Assim, Itadori viu si mesmo entrar em desespero, quebrar e se ver com medo da morte lá no reformatório, ao ponto de chorar na frente de uma maldição. Yuji viu Megumi ter sua vida em risco, ameaçada por sua fraqueza. Se viu morto de verdade. Viu Junpei e sua mãe serem completamente aniquilados pela presença de Sukuna, e seu dedo, com a aparição de Mahito, passou a ganhar uma maldição pessoal. Viu em sua frente milhares de pessoas serem reduzidas a pó lá em Shibuya, por também sua culpa. Viu Nanami ser explodido. Ouviu as últimas palavras de Nobara Kujisaki. Viu todo perder seu braço e naturalmente sua técnica amaldiçoada, entrando em uma quase apostadoria do mundo Jujutsu. Itadori viu tanta dor, sofrimento e tristeza, até mesmo vendo o próprio Gojo quebrar sua promessa e terminar uma luta contra Sukuna, sendo partida ao meio por uma decisão que Gojo induziu Itadori a ter. Tudo o que Itadori queria era proteger e salvar, e foi destruído, perdido no tempo, e tudo acabou sendo eliminado, até mesmo todos aqueles que ele ama, no fim ficando praticamente sozinho. Quando olhamos para a visão de Satoru Gojo, temos que considerar que Gojo nunca havia visto ninguém em seu nível, ninguém que pudesse encostá-lo. Tanto que em conversa com Suguru Geto no pós-vida, Gojo admite que foi feliz com seus amigos, mas sentia que em algum momento ele não era mais assim como eles, como se houvesse um tipo de barreira que os separasse. Por isso, para enfrentar Sukuna, ele entregou tudo de si, tudo que ele tinha e tudo que o mundo Jujutsu permitia que ele tivesse. Usou suas habilidades refinadas no auge, um corpo treinado e um ego inabalável, sempre esperando que seus socos e habilidades tocassem Sukuna, ao ponto de os dois se sentirem literalmente iguais, coisa que Gojo acreditou não ter alcançado, como se não tivesse conseguido realmente fazer Sukuna se entregar àquela batalha. O que, pessoalmente, eu desacredito com o que Gojo falou, já que o próprio Sukuna se sentiu nervoso em minha batalha, e ele mesmo no final admitiu que jamais esqueceria Satoru Gojo. Ou seja, Gojo de fato foi alguém muito marcante para Sukuna, em muitos aspectos. O primeiro que realmente desafiou ele e deu ao Rei das Maldições a sensação que talvez pudesse morrer. Com tudo isso, dá para dizermos que para Gojo e Sukuna, tudo sempre não se passou de um jogo, onde os mais fortes acabariam se enfrentando, apenas para entenderem qual deles era de fato o mais forte da história, enquanto por fora disso, os outros feiticeiros maldições tentariam um eliminar o outro, já que Gojo e Sukuna de todos eram somente intocáveis. Ninguém além deles mesmos poderia enfrentá-los. Sukuna seria o modo que Gojo achou de reequilibrar o mundo com sua existência, mas também foi a sua ruína. Acabou levando vários meninos e meninas inocentes também para a queda, sendo um desses garotos o principal, Yuji Itadori. Tudo bem, podemos dizer que Yuji estava predestinado a ser o hospedeiro de Sukuna, já que ele foi criado por Kenjaku talvez já com esse intuito,
tendo um corpo especial bem semelhante a uma restrição celestial, ou também um corpo especialmente criado pelo próprio Kenjaku para suportar os poderes de Sukuna. No fim, ele era o único receptáculo perfeito capaz de sobrepor a alma do Rei das Maldições. E Gojo percebeu isso, era a chance em 1 milhão. Entretanto, a decisão de seguir dessa forma, de ser aquele que carregaria o fardo do Rei das Maldições e se sentiria culpado por tudo o que acontecesse, foi uma decisão de Yuji Itadori permitida por Satoru Gojo, o que não só condenou os dois à morte e à solidão, mas também o mundo inteiro. Bom, agora eu quero saber a sua opinião sobre esse egoísmo de Satoru Gojo e como isso afetou Yuji Itadori. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. E agora eu quero mandar um salve aqui para os membros do canal. Então vamos lá. Um salve para o Eagle, Quart, Mike, Tai e Beto. Obrigado por sempre estarem apoiando e eu amo muito vocês, de coração. Obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.